Vamos falar sobre o fato de que existe uma espécie de super-leão no centro da África. No delta de Okavango, um grupo de leões teve que adaptar-se depois que um terremoto desconectou o oásis do continente. O que não seria um problema normalmente, porque olha que bonito que é o lugar. O problema é que o único animal que eles podiam caçar é o búfalo de capa, considerado por caçadores o animal mais perigoso da África. Que a diferença de outros animais da África, eles andam em grupo de centenas, mesmo sendo um bicho de porte pesado. O que devia ser legal, porque um bicho de 250 kg não devia ter o benefício de uma facção inteira. E 2, em comparação a essa contraparte do continente, eles são animais extremamente vingativos. E claramente não gostam de compartilhar o seu pequeno paraíso com leões gigantes. Em outras palavras, eles ativamente caçam leões, indo mesmo atrás de filhotes quando eles estão sozinhos. Resumidamente, o animal que nenhum leão quer caçar teve que se tornar-se o prato principal desses carinhas aqui, porque eles não tinham outra opção. Mas não vem sem certos benefícios. Então essa proteína extra fez com que os leões ficassem gigantescos. Uma leoa pode chegar entre 90 e 110 quilos normalmente. Já de Okavango passam facilmente dos 150. E os leões, que normalmente vão de 150 quilos a 180, facilmente chegam a 230 nesse lugar. Que isso é do tamanho de um tigre, ou seja, eles competem com o maior felino do mundo. E esse aumento de testosterona lhes deu essa juba escura, que é bem característica deles. Sim, o Scar era para ser o líder do bando, porque ele tinha a juba preta e mais testosterona. Mas isso aqui não é um vídeo de Disney, então deixa pra lá. Mesmo trazendo muitos benefícios, esse pelo escuro é uma grande desvantagem para os leões, porque juntando isso ao seu peso extremo, a temperatura corporal deles é muito alta, porque mata os espermatozoides e diminui muito a sua fertilidade. Ou seja, os leões de Okavango estão de pouco em pouco sendo extintos. O que é muito triste você me perguntar, porque eu achei interessante que só a história deles. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, valeu, falou. Vamos falar sobre o fato de que ainda existem dinossauros. Eu nunca entendi o fascínio que as pessoas têm em criaturas pré-históricas quando tem uma coisa desse tamanho andando na Terra hoje em dia. Eu não tô nem exagerando, esse bicho pode facilmente passar dos 7 metros e 1,5 toneladas, fazendo dele a maior espécie de crocodilo do mundo. Respondendo um comentário muito comum que fizeram no vídeo sobre os leões, não, a situação dos crocodilos de água salgada é bem diferente dos super leões que eu falei. Mesmo que os dois sejam um bom exemplo de seleção natural, eles vão por dois princípios diferentes. Os leões de Okavango tiveram que ficar grandes para sobreviver, já que eles caçavam os búfalos de capa, que eu expliquei e tudo mais. Já os crocodilos de água salgada já eram grandes. Só que a diferença de outras espécies de crocodilo que diminuíram de tamanho devido à falta de competição, os de água salgada, por viverem no mar e o mar é o lugar do capeta, como eu expliquei muitas vezes, eles continuaram com esse tamanho colossal. Porque, bem, quando tem que lutar com um tubarão no mano a mano para poder sobreviver, cada centímetro conta. E mesmo com esse tamanho todo, eles são uma espécie surpreendentemente pacífica com os seres humanos. Nos últimos 10 anos foram ocasionadas 668 mortes pelos crocodilos de água salgada, que se você não é bom de matemática, mais ou menos 68 mortes por ano. O que é baixíssimo comparado a outros crocodilos, que chegam aos milhares facilmente todos os anos. Para você ter uma ideia, o Gustav sozinho matou mais gente que os crocodilos de água salgada juntos. Mas isso é uma história para outro vídeo. Este é Gustav, o crocodilo que devorou mais de 600 pessoas. Gustav é uma anomalia na ciência por vários fatores. O primeiro de todos é que ele é ridiculamente gigante. Um crocodilo do Nilo chega aproximadamente a 4,20 metros. Já nosso querido Gustav chegou aos 6 metros sem muito esforço. E isso é absurdo, mesmo sendo uma espécie menor, ele compete com crocodilos de água salgada que vimos no vídeo anterior, que são os maiores répteis do planeta. E o segundo deles é o gosto por humanos que Gustav tinha. Já que as pessoas do rio Ruzizi tinham o costume de jogar seus falecidos ao rio, os crocodilos da área começaram a associar pessoas com comida. Mas Gustav, em específico, desenvolveu essa obsessão com seres humanos. E devido ao seu privilégio de tamanho, Gustav não teve muito problema fugindo de caçadores. Este apresenta várias cicatrizes de cortes, tiros e armadilhas que ele escapou. E todas as tentativas de capturá-lo só adicionaram ainda mais para o recorde do calango do cão. Essas tentativas com caçadores fez com que Gustav criasse um ódio quase místico por seres humanos. Em certo ponto da sua vida, ele começou a atacar humanos não com a intenção de caçar ou se alimentar, e sim pelo simples motivo que ele podia. Atacando e desmembrando pessoas sem nenhum motivo, deixando-as vivas, e as que morreram nem mesmo alimentando-se delas. Esse comportamento estranho fez com que Gustav ganhasse o status de lenda entre as pessoas locais, fazendo até ele ganhar um filme em 2007 chamado Primitivo, que é bem legalzinho, vai conferir. Então esse foi o vídeo, valeu!
Este macaco é conhecido como Matador de Leões. Também conhecido como Billy Ape, o Devorador de Leões é uma espécie hipotética de chimpanzé. Como evidência de sua existência, temos apenas relatos, tradição oral e fotos antigas como essa que você está vendo agora mesmo. Mesmo que cientistas tenham muito interesse em descobrir a veracidade ou falsidade dessa história, as condições de exploração no Congo são muito precárias. Primeiramente que para humanos, a floresta do Congo, onde esses seres supostamente existem, são praticamente inabitáveis para seres humanos, causando diversos desaparecimentos de pessoas que procuram os tais devoradores de leões. E se você sabe alguma coisa sobre como psicopatas os chimpanzés são, a ideia de um deles com a força de um gorila ou maior, a mera existência de uma criatura assim deveria ser suficiente para não te deixar dormir hoje. Os chimpanzés do Congo já são normalmente grandes e inteligentes, então algo maior e ainda mais perigoso não seria necessariamente muito surpreendente. Para você ter uma ideia, os macacos lá entram em complexas guerras tribais, sendo teorizados até que estão entrando em sua própria versão da Idade da Pedra. Que se você me perguntar, saber que essas criaturas estão tornando estranhamente humanas é muito mais aterrorizante que o pensamento de qualquer suposto macaco gigante, mesmo que a possibilidade dele existir seja muito legal. Se vocês quiserem, eu posso trazer uma explicação mais detalhada sobre a Idade da Pedra dos primatas. Isso era a bizarra guerra que eles tiveram no Congo. Se não era só isso, valeu, falou. Os chimpanzés são psicopatas. Um bom exemplo disso é a história do macaco Travis. Após perderem sua filha, Sandra e Jeremy decidiram adotar um pequeno chimpanzé que eles nomearam Travis. Eles inicialmente viveram com uma família relativamente normal, quase como se estivessem criando um cachorro grande. Até que problemas internos tornaram o comportamento de Travis extremamente perigoso. E o principal dele foi a morte de seu pai adotivo, Jeremy. O macaco entrou em estado depressivo. Após perder seu marido, Sandra não foi capaz de cuidar do macaco corretamente. E a solução da mulher para ter um animal exótico sem nenhum tipo de cuidado devido é drogar o pivete de Xanax e vinho. O que por si não era uma prática muito incomum para eles, já que eles ofereciam essas duas coisas para o macaco de vez em quando. O problema é que quando você mistura os dois, junto à depressão e com a perda do pai, um dos efeitos colaterais é alucinações e extrema agressividade. Em um fatídico dia, um amigo da família, Charla Nash, veio ajudar Sandra com alguns afazeres da casa. E Travis, estando drogado de Xanax, ao encontrar a senhora, pensou que ela representava algum tipo de perigo para ele. E considerando que um chimpanzé desse tamanhozinho aqui, e também que esse aqui era o Travis, você já deve imaginar como é que essa história vai terminar. E a atacou de maneira extremamente violenta. E Travis atacou, cortando suas mãos, orelhas, olhos e comendo parte do seu rosto aí mesmo no lugar. O caso terminou com o pobre macaco morto pela polícia e a senhora desfigurada até o dia de hoje. Então o chimpanzé não é um bichinho tão bonito quanto vocês pensavam que era, né?